Susana, uma jovem adolescente dos seus 14 anos, ela gostava muito de fazer corrida e maratona. E ela usa toda a sua força, toda a sua energia física e mental para participar dessa maratona. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje mais um devocional da The Holiness, hoje é dia 13 de maio de 2025 e o nosso devocional de hoje é por amor, por amor. Pois é, esta jovem, por nome Susana, ela gosta muito de fazer Cooper, né? Correr, sair correndo, fazer maratona de caminhada e de corrida. Ela tem um seu irmão, que é mais velho do que ela, por nome Jessé. Jessé, quando ele tinha 2 anos de idade, ele sofre um problema cardiorrespiratório e daquele problema cardiorrespiratório ele torna-se alguém paraplégico, né? Ele não consegue mais andar por falta de ar que deu naquele problema. Então, dali para frente, a sua irmã, chamada Susana, ela começou agora a cuidar dele. Como ela ama maratona, como ela ama correr, ela não deixa o seu irmão Jessé para trás. Ela, todas as vezes que tem uma maratona para correr, ela leva o seu irmãozinho, mesmo na cadeira de roda, ele mesmo sendo mais velho do que ela leva ele na cadeira de roda, correndo, se esforçando o mais que ela pode. O que nós podemos chamar disso é amor. A Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Romano, ele encoraja os irmãos a terem amor mútuos um pelos outros. E este amor que o apóstolo Paulo fala é o amor fraternal. É o amor como se fosse de irmãos, de pai, de família. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal, com amor gracioso. Na igreja de Romanos, a igreja aos Romanos, ela tinha 3 grandes problemas. Eles tinham muito problema com ira, eram uns irmãos muito iracundos. Eles tinham também um problema com inveja e um problema com desentendimento. Então o apóstolo Paulo traz uma palavra que era para que um amasse um ao outro. É querer o bem do outro, é querer honrar o outro, acima dos seus próprios, acima do nosso ego, amar o outro acima de qualquer coisa. Por isso ele ensina aos irmãos que se o amor de Deus estiver arraigado em nossos corações, este amor de Deus seria um divisor de águas nas nossas vidas. Então aí ele ensina como amar, servir ao próximo e ensina também aí nesse texto sobre a grande corrida do amor. É colocar o irmão na nossa frente, ao invés de sairmos só, empurrarmos e levarmos o nosso irmão. Agora vamos para o Antigo Testamento, o nosso devocional de hoje, 2 Reis, capítulo 17 e o capítulo de número 18. Oséias agora é o novo rei de Israel. A Bíblia diz que Oséias também continua fazendo aquilo que todos os reis de Israel fizeram, a maioria dele pelo menos, fazia o mal perante o Senhor, pelo qual o Senhor ficava muito chateado com eles e entregava o povo de Israel nas mãos dos seus inimigos, na mão dos seus adversários. O rei Salmanassé, rei da Assíria, ele vem contra Israel, guerreia contra Israel e faz com que Israel agora pague tributos a ele. A Bíblia mostra que com o passar do tempo, Oséias se recusou a pagar tributos e depois ele recorreu ao rei do Egito, a Pu, que era rei do Egito na época, e aquele rei do Egito, o rei Salmanassé, ficou sabendo da traição que Oséias estava fazendo, pelo que ele leva Oséias preso e deixa Oséias preso lá no seu reinado. O texto bíblico diz que porque Deus permitiu isso, porque o povo de Israel não deram ouvido à voz do Senhor. Antes, olha o que o texto bíblico diz, antes eles recorreram aos agoureiros, recorreram às cartomantes, recorreram aos necromantes consultando os mortos, recorreram aos feiticeiros, recorreram aos deuses dos amorreus e recorreram a vários deuses, pelo que Deus enviava profeta no meio deles, Deus enviava videntes no meio deles e eles não ouviam a palavra de Deus, pelo que Deus permitiu eles fossem escravos
para a cidade, né, desse rei Salmaneser. O que o povo de Israel fez era tão sério que a Bíblia chega a dizer que eles queimaram até os seus próprios filhos a Moloque. A coisa muito séria. Muito bem, a Bíblia diz que o rei da Síria trouxe de Babilônia, tirou todo o povo de Israel de Samaria, tirou Israel da terra dele e levou para o reinado dos assírios. Trouxe os babilônicos e colocou na terra de Samaria, na terra de Israel. A Bíblia diz que vieram várias raças lá para o meio do povo de Israel, e quando eles chegaram lá, eles começaram a adorar as divindades deles na terra santa, na terra que Deus havia prometido a Isaac, Jacó e Abraão. Aí sabe o que a Bíblia diz que Deus mandou? Deus mandou leões no meio daquele povo, e os leões começaram a devorar aquele povo. Aí correram e gritaram para o rei da Assíria, dizendo: olha, nós não sabemos o costume do Deus dessa terra, pelo que esse Deus está mandando leões para devorar os homens. Aí foi quando a ideia do rei Salmanassé era o quê? Pega um sacerdote, leva o sacerdote para Samaria ou para Betel. Quando ele chegar em Betel, ele vai ensinar as leis de Deus, ele vai ensinar a palavra de Deus, ele vai ensinar como adorar a Deus. Então os leões vão embora e o povo fica aí. A Bíblia diz que foi feito isso. Mandaram um sacerdote para lá, o sacerdote ficou em Betel, ensinou a lei de Deus, ensinou o costume, ensinou tudo. Aí a Bíblia diz que aquele povo começaram a adorar a Deus. Mas ao mesmo tempo que aquele povo babilônico de várias nações adoravam a Deus, também adoravam os deuses dele. Eles adoravam a Deus e adoravam os deuses dele. E o texto diz assim: e isso continua até os dias de hoje. Ou seja, os dias que estavam sendo escrito, né, o segundo Reis. Mas eu quero acrescentar mais. Isso está acontecendo até nos dias de hoje, 2025, onde pessoas adoram a Deus, mas querem adorar outras coisas. Adoram a Deus, tá como se diz o andágio aí. Muitos hoje estão vivendo a época do crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Ama a Deus hoje, amanhã está amando o mundo. Ama a Deus hoje, amanhã está na música. Ama a Deus hoje, amanhã está na balada. Ama a Deus hoje, amanhã está na bebida. Ama a Deus hoje, amanhã está na jogatina. Ama a Deus hoje, amanhã está com tigrinho. E isso é muito sério. Isso é o que fizeram o povo de Babilônia quando chegaram lá no meio da cidade de Samaria. Então dá para ver aí o que Deus fez com o meio daquele povo. Muito bem, agora chegamos no capítulo de número 18. O capítulo número 18 diz que Ezequias, agora reinando em Judá, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começou a andar nos caminhos do Senhor. O texto bíblico chega a dizer que ele fez como Davi, seu pai. Ainda coloca Davi como pai. E sabe o que o texto diz? Que assim como ele andou com Deus, Deus também foi com ele. Então ele era temente a Deus, Deus era temente, Deus também ajudava ele, abençoava ele, Deus era com ele. A Bíblia diz que aquele rei Salmaneser, que tinha levado o povo de Israel cativo para a Síria, e tinha colocado o povo de Babilônia lá no meio de Samaria, ele agora queria tributos do povo de Judá. E Ezequias era o rei de Judá. Aí Ezequias, por um certo tempo, pagou tributo, mas chega um momento que ele disse: não vou mais pagar. Ele segurou os tributos, parou de pagar tributo. Aí o rei invadiu Judá com todo o seu exército para saquear Judá, para acabar com Judá. Aí foi quando Ezequias reconhece e diz: eu pequei, eu deixei de cumprir com as minhas obrigações com vocês. Peça o que quiser que eu dou. O rei pediu naquela época, trazendo para os dias de hoje, já fora ciclo, né? Ele pediu naquela época 10 mil quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Meu Deus, isso era muito dinheiro, muita coisa. O rei Ezequias sai em busca desses ouros, sai em busca dessa prata, levou todo o ouro, toda a prata do templo que o povo ofertava, levou tudo, ainda arrancou as colunas do templo, os batentes do templo, que era tudo coberto de ouro, arrancou tudo e levou também para o rei Salmaneser. A Bíblia diz, nessa época já não era mais Salmaneser, era Senaqueribe, melhor. A Bíblia diz que quando Senaqueribe pega aquele dinheiro tudo, ele diz assim: eu ainda vou dar uma prensa ainda no Ezequias.
Aí manda 3 homens oficiais lá no meio de Judá e diz: queremos falar com Ezequias. Ezequias, ao invés de ir, manda também 3 homens oficiais para falar com eles. Quando chegaram lá, eles disseram: assim diz o grande rei da Síria. Quem Ezequias pensa que é? Quem vocês estão pensando que vocês são para não pagar tributo ao rei? Vocês estão confiando em quem? Vocês estão confiando no rei do Egito? O rei do Egito é uma cana quebrada que, se você pegar, ele vai esmagar sua mão. Vocês estão crendo em quem? Em quem vocês estão confiando? Vocês estão confiando no Deus de vocês? Eita! Irmão, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Meu Jesus! Tudo que o homem semear, ele vai colher. Aí disseram assim: vocês estão confiando em Deus, no Senhor? Esse Senhor que Ezequias está mandando tirar os atos aí, está tirando todos os altares e tal, é esse Deus aí que vocês estão confiando? Ele não vai poder fazer nada. Quais são os deuses que venceram o grande rei da Síria? Olha, ele tomou tal cidade e começou citando: olha, o Deus de lá era o Deus tal, o Deus aqui era o Deus tal, o Deus de lá era o Deus tal, e nenhum puderam livrar o seu povo. Agora o Senhor, esse Deus que vocês estão dizendo, Deus, ele vai livrar vocês? Vai não. Irmão, quando a gente lê, se você ler o capítulo 18 de 2 Reis, o que aqueles homens da Síria veio falar para o povo de Israel foi muito desaforamento, foi muito desafiador, dá vontade de chorar só quando a gente lê esse texto. Aí a Bíblia diz que aqueles homens chegaram a dizer, sabe o que para o povo de Israel? Quando os 3 homens que foram mandados por Ezequias, falar lá com o rei Senaqueribe, os 3 homens disseram para os 3 homens de lá, disseram: não fala conosco em hebraico, não fala em judaico, porque todo o povo está entendendo e eles vão ficar com medo, mais ou menos assim, fala conosco em siriaco, ou fala conosco em árabe. Aí a Bíblia diz: não, a gente vai falar nessa linguagem mesmo, porque vocês estão pensando que eu vim falar somente para o rei, a gente veio falar para todo mundo aí. Vocês vão comer fezes e tomar a urina de vocês. Que palavra dura, irmão, que palavra dura. Segura que eu vou... Muito bem, agora os 3 homens vêm trazer a resposta para Ezequias, o rei de Judá. Quando chegam em Ezequias, eles chegam com a roupa rasgada e falam para Ezequias a afronta que eles tiveram. Os próximos capítulos, você vai ver o que é mexer com um homem que anda com Deus e que Deus anda com ele. Muito bem, agora no Evangelho de João, é a nossa terceira leitura de hoje. O Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo do 19 ao 36. A Bíblia diz que Jesus continua falando lá com Nicodemo, dizendo: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. E eles não vêm para as trevas, porque as trevas... Ele não vem para a luz, porque as suas obras é mal, e a luz vai... eles vão ficar envergonhados com a luz. Mas aqueles que amam a luz, eles vêm para a luz, porque eles querem que as obras deles sejam vistas na luz. Aí o texto bíblico diz que Jesus agora vai com seus discípulos para o outro lado do mar, e lá eles começam a batizar pessoas também. Um texto bíblico, há um outro texto bíblico que diz que Jesus não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. E enquanto os seus discípulos estão batizando, houve uma discussão entre os discípulos de João e outros discípulos, que vieram falar sobre as cerimônias rituais. E um dos discípulos de João chegaram perto de João e disse: João, sabe aquele que a semana passada, outro dia, estava aqui da além do Jordão e você deu testemunho dele? Pois é, ele agora está batizando também com seus discípulos da além do rio. Eles vieram reclamar com João. João disse: ele está fazendo isso? Olha, vocês não lembram que eu disse para vocês que eu não sou o Cristo, mas que eu era o preparador do caminho para ele? Que ele cresça e que eu diminua. O amigo do noivo, eu sou amigo do noivo, só mais ou menos assim, eu só sou amigo do noivo, o noivo é ele, e a noiva tem que estar junto dele, a noiva tem que correr para ele, tem que abraçar a ele, não a mim. Eu sou só o amigo do noivo, eu só vim apontar o caminho para o noivo. Aquele que veio do céu,
é maior do que a gente que estamos na terra, né? Ele, o Pai, entregou tudo ao Filho, né? Tudo ele entregou ao Filho. Então, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E coisas tremendas João vai dizendo aí para eles ali. E vale a pena, mais uma vez, ler este Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito na ótica e na visão de João, o apóstolo que muitos chamam o apóstolo do amor. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Amanhã temos mais.